Seja bem-vindo ao Revisão Concursos, o meu nome é Paulo França, eu sou professor de Informática do Revisão e hoje eu estou aqui para te apresentar uma oportunidade top, meu aluno. Saiu o edital do concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esse concurso do TCE de São Paulo é VIP, tem a minha matéria de Informática e hoje eu estou aqui para duas coisas com você. Apresentar as diretrizes do edital da VUNESP, que é a organizadora desse concurso, e claro, dá para você também uma aula demonstrativa com questões de prova que a VUNESP aplicou nas suas provas, para que você sinta à vontade no dia da prova para entender a dinâmica dessa organizadora. Eu trabalho com informática para concursos públicos há aproximadamente 15 anos. Então eu te dou uma dica agora extremamente top para essa prova. Cai na prova aquilo que você sabe com uma abordagem que você não está habituado a resolver. A VUNESP faz boa parte das provas no estado de São Paulo e a matéria de informática costuma apertar bastante. Então vem comigo a partir de agora, eu vou te mostrar o edital da VUNESP, o que ela colocou na prova do TCE e necessariamente depois eu vou resolver algumas questões com você. Vem comigo! Bom, prova, data provável, dia 17/12/2017. TCE de São Paulo, organizadora VUNESP. Joinha? Vamos para o edital. A VUNESP foi bem econômica nos termos do edital. O Word 2010, Excel 2010, Windows 7, correio eletrônico e internet. Esses são os tópicos citados por ela. Já te adianto, meu aluno, você não sai da prova da VUNESP sem responder questões sobre funções. É o carro-chefe da VUNESP, são as questões sobre planilhas eletrônicas. Na parte de Word, eu quero você muito ligado na prova no que diz respeito a atalhos de teclado, né? Aquela história Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X e muitos atalhos mais, e também nas guias do Word 2007. Fica lá em cima, arquivo, página inicial, inserir, até chegar no exibição. As provas da VUNESP têm um foco forte na parte de Word, justamente nesse tópico aí. Quando se fala de Excel 2010, você pensa nas funções. Função soma, função média, função mínimo, função máximo. Dica, toda vez numa função que aparecer dois pontos, pensa na preposição até. É um intervalo, basicamente. E se aparecer ponto e vírgula, pensa na preposição e. Em funções, em fórmulas especiais dentro do Excel, as fórmulas têm representação com intervalo, dois pontos até e ponto e vírgula e. Daqui a pouco nas questões você vai perceber isso comigo. Quando o assunto é o Windows 7, nas provas da VUNESP, você fique muito atento, mas muito mesmo, com as propriedades do painel de controle do Windows 7. Esse painel de controle, ele exibe para você controladores como data-hora, opções regionais e de idioma. Apresenta para você o controlador Firewall, que define as propriedades de segurança dentro do ambiente Windows. Muita atenção com essa parte de segurança, que às vezes não aparece diretamente no edital da VUNESP, mas se você olhar o Windows, dentro do Windows tem um painel de controle. Dentro do painel de controle você tem a parte de segurança que fala do Firewall, que são os princípios aplicados à segurança da rede. Então esse edital ele é maior necessariamente do que a gente pode imaginar num primeiro momento. Atenção também que dentro do Windows tem o Microsoft Backup. Microsoft Backup mostra opções para você, como backup completo, incremental e diferencial. Se você pega o edital e lê, você vai falar assim, não tem segurança e não tem backup. Pois é, mas dentro do Windows tem o Microsoft Backup e tem os controles dos dispositivos de segurança que são aplicados pelo Firewall. Então, se liga, cuidado na hora de cortar conteúdo para estudar, porque o edital do TCE de São Paulo, ele deixa alguns itens escondidinhos e eles vão pipocar na sua prova. Correio eletrônico, aqui a parte é bem tranquila. Uso de correio eletrônico, preparo, envio de mensagens, anexação de arquivos. Fique ligado naquela história do CC, por exemplo, que enviar um e-mail com cópia, CCO, que enviar um e-mail com cópia oculta, e nos botões responder, responder a todos e encaminhar. Presta atenção no tio Paulo.
Se você recebe um e-mail e clica no responder, e esse e-mail tem anexo, a resposta vai com anexo ou sem anexo? Bom, professor, eu recebi um e-mail com anexo, cliquei no responder. A minha resposta não vai com anexo. E se você clicar no responder a todos, num e-mail que você que você recebeu com anexo, a sua resposta vai com anexo? Não. Clicando no responder ou no responder a todos, o anexo não volta para a mensagem de origem. Agora, se você clicar no e-mail no encaminhar, aí sim, você recebeu um e-mail, clicou no encaminhar, então quem vai receber o e-mail que você vai encaminhar, se tem anexo ali, o e-mail segue. Responder não inclui o anexo, responder a todos não inclui o anexo recebido, mas o encaminhar inclui o anexo recebido, fica ligado. Internet, navegação de internet, pode estudar, meu aluno, os navegadores Mozilla Firefox e estuda também o navegador Google Chrome. Mozilla Firefox e Google Chrome são navegadores que às vezes aparecem na internet nas provas da VUNESP. E quando se fala em navegação na internet, você tem que pensar também na navegação segura, nos princípios de segurança. A prova colocou, o edital colocou navegação. HTTP é a navegação comum e HTTPS é a navegação segura. A gente precisa estudar todos esses princípios para a prova. Conceitos de URL, endereços eletrônicos, sites, busca, impressão de páginas também. O edital de internet, se liga, ele não é tão pequenininho quanto parece, porque o quesito navegação e internet inclui muita coisa. É um edital que eu quero que você perceba que é econômico nos termos, mas a matéria que tem atrás dele não é muito pequenininha. Meu aluno, você tem duas alternativas. Ou você reclama disso, ou você vem comigo e se prepara bem para esse aspecto. Já te convido agora a entrar na página do Revisão, www.revisãoconcursos.com.br, e na página da Revisão tem o meu curso completinho para a prova do TCE de São Paulo. Vem comigo agora que eu vou apresentar algumas questões da VUNESP para você já se ambientar com a forma com que ela pede isso na prova. Vamos lá. Primeira questão necessariamente que nós vamos trabalhar. Informática VUNESP, prova UF-ABC. Vamos lá. Observe a planilha exibida a seguir, sendo editada por meio do Microsoft Excel em sua configuração padrão. Meu aluno, questão da VUNESP é assim, ela sempre começa com a planilhazinha, te dá uma enroladinha aqui e embaixo faz a pergunta, é um padrão que ela tem. Assinale a alternativa que contém o valor que será exibido na célula C1, repara que C1 não tem absolutamente nada. Após esta ser preenchida com a fórmula do SI. Bom, então vão lembrar do SI? O SI é assim, né? Até o primeiro ponto e vírgula soltinho, referência e critério. Você viu isso comigo? Até o segundo ponto e vírgula soltinho é o verdadeiro e dali para frente é o falso. Quem executa a função SI dessa forma, independentemente de ser na VUNESP ou em outra organizadora, acerta todas as questões, sem exceção. Então, vamos lá, vamos executar essa questão aqui para ver quanto que dá esse SI. Até o primeiro ponto e vírgula soltinho, referência e critério. Até o segundo ponto e vírgula soltinho é verdadeiro e dali para frente é falso. Vamos para a afirmação. Se a afirmação da referência e do critério for verdadeira, você já sabe, executa a primeira conta e explode com a segunda. Se a afirmação do referência e critério for falsa, aí já passa a ser o contrário. Você explode com a primeira conta e executa com a segunda. Joia? Então vamos lá. A afirmação aqui é A1 é maior do que 0. Então vamos lá, o que tem em A1? A1 tem 0. Afirmação da questão, 0 é maior do que 0. Meu aluno, a VUNESP não está perguntando não, ela está afirmando que 0 é maior do que 0. Afirmação verdadeira ou falsa? Afirmação falsa, professor, 0 não é maior do que 0, 0 é igual a 0. Então você corta o verdadeiro e já sabe que vai executar a segunda condição. A segunda condição é a função maior. A função maior vai olhar de A1 até A4
com critério 2. Como é que funciona isso? A função maior vai analisar para a gente do valor de A1 até A4 e se a análise for executada corretamente, ela vai exibir para nós o segundo maior valor de A1 até A4. Então vem comigo, tem que executar essa parte aqui para chegar no resultado da questão. Análise de A1 até A4. Vai analisar 0, 2, 3 e 5. O segundo maior valor vai ser a resposta. Qual é o primeiro maior valor de A1 até A4? 5. Qual é o segundo maior valor de A1 até A4? 3. Prontinho, está aqui a resposta. Resposta da questão da VUNESP, da UF, ABC, é 3. Agora, tudo isso foi possível porque você marcou até o primeiro ponto e vírgula soltinho, referência e critério. Até o segundo ponto e vírgula soltinho, você marcou verdadeiro. E dali para frente, você marcou falso. Fez análise da referência do critério. A1 que tem 0 é maior que 0. Afirmação falsa. 0 não é maior do que 0. Você corta a primeira conta e executa a segunda. A segunda está aqui. Maior de A1 até A4 com critério 2. Se tivesse aqui no lugar do 2 o número 1, a resposta seria 5, porque 5 é o primeiro maior valor. Com o critério 2, que é o que apresenta a questão, a resposta é 3, porque 3 é o segundo maior valor de A1 até A4. Ah, professor, então se tivesse o critério 3, a resposta seria 2? Exatamente isso. E se tivesse o critério 4, a resposta seria 0? Exatamente isso. Questão da VUNESP, UF, ABC, resposta correta, letra B de bola, é 3. Agora, lembra, referência, critério, até o primeiro ponto e vírgula soltinho, até o segundo é o verdadeiro, dali para frente é o falso. Se pensar assim, você resolve todas. Questão número 2, VUNESP ainda, UF, ABC. Vamos lá. A planilha eletrônica é um tipo de programa de computador que utiliza tabelas para realização de cálculos ou apresentação de dados. Falou, não disse nada, né, meu aluno? São considerados componentes de uma planilha eletrônica. Componentes da planilha. Cabeçalho é um componente da planilha? Quadro e ilustrações? Nenhum dos dois é componente da planilha. Título, número e cabeçalho, nada é componente da planilha. Valores, sim, são componentes da planilha. Figuras, não de forma padrão. E ilustrações, não são componentes da planilha. Célula é componente da planilha? Sim. Valores, sim. Fórmulas, sim. VUNESP, UF, ABC, resposta correta é letra D de dado. Agora, são componentes de uma planilha eletrônica. Existem dados, existem informações como cabeçalho, como título, que podem ser acrescentados a ela, mas não são componentes dela, são componentes acrescentados a ela. VUNESP ABC, basicamente resposta correta, letra D de dado da segunda questão. Vamos embora. Terceira. Na planilha eletrônica Excel, a referência à célula acompanhada de 2 símbolos, cifrão, tá vendo aqui, ó, F4, tem 2 símbolos do cifrão. Por exemplo, F4. Tem o cifrão antes do F e o cifrão antes do 4. Significa que, caso a fórmula seja copiada para outra célula, vai acontecer alguma coisa. Presta atenção, meu aluno. As referências podem ser relativas. Aqui eu tenho uma referência relativa. Significa que uma fórmula que contém a F4, se copiada para outro lugar, esse F4 vai ser passível de modificações. Se a fórmula da célula específica contiver o F4 nesta situação descrita, significa que esta é uma referência absoluta. Qual que é a diferença de uma para outra? Se uma fórmula tem F4 assim, relativo, e é copiado para outra, é passível de modificação. Se uma fórmula tem F4 desta forma e é copiado para outra, ela não é passível de modificação. Vamos lá. Então, caso a fórmula seja copiada para outra, que é o que eu falei, a célula, a linha e a coluna de referência acompanharão o movimento da célula. Negativo. Se está desse jeito aqui, ó,
a linha e a coluna não acompanharão o movimento da planilha, porque a referência é absoluta, então não acompanha. A primeira está errada. B, a linha acompanhará o movimento da célula, mas a coluna não. A letra B, meu aluno, estaria certa se fosse assim, ó. A linha acompanhará, mas a coluna não acompanhará. Então, se tivesse assim, ó, F4 desse jeito, essa letra B seria correta, porque a coluna não acompanha, porque ela está travada, mas a linha não acompanha. Por quê? Basicamente, a linha não segue no mesmo ritmo, porque a linha está como referência relativa. A linha acompanhará o movimento da célula, ela não é uma célula absoluta, mas a coluna não acompanha, porque a coluna é absoluta. C, a coluna acompanhará o movimento da célula, mas a linha não. Essa letra C estaria certa se ela tivesse assim, ó, F, cifrão, 4. Dessa forma eu estou deixando o F relativo e a linha absoluta. Aqui eu tenho coluna absoluta e linha absoluta. Aqui eu tenho coluna absoluta e linha relativa. Aqui eu tenho coluna relativa e linha absoluta. Então, a letra C também está fora. Letra D, com uma fórmula assim, uma célula assim, letra D, a linha e a coluna permanecerão fixas. É exatamente isso, meu aluno. Se tem cifrão antes do F e tem cifrão antes do 4, significa que tanto a coluna quanto a linha permanecem travadas, fixas. VUNESP, Prefeitura de São José dos Campos, a resposta correta é a letra D de dado. Se liga muito, meu aluno, nas outras alternativas para você saber interpretar o que está dizendo aqui. Na letra A está dizendo que a coluna e a linha de referência acompanharão o movimento. Acompanharão se elas estiverem assim, ó, desse jeito, nesse lugar aqui. Assim acompanha. Beleza, mas ali está tudo travado. B, a linha acompanha o movimento da célula, mas a coluna não. Significa que tem um cifrão antes da coluna e não tem cifrão antes da linha. C, a coluna acompanhará o movimento da célula, mas a linha não. Significa que o cifrão está antes da linha. A linha está travada. E aqui está dizendo que os dois estão travados. Por isso que a letra A, a letra B e a letra C estão absolutamente fora. Aqui, nesse caso, o que acontece é o travamento, tanto da coluna quanto da linha. Resposta correta, letra D de dado. A letra E diz que a célula F4 necessariamente será um valor monetário. Não, a gente não pode afirmar só porque está com a célula travada que é o valor monetário. Mas nesse caso aqui, a pegadinha é falar que o cifrão do travamento tem a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro, né, meu aluno? Tem a ver com travamento. Resposta correta da número 3, letra D de dado. Beleza? Bora! TCE São Paulo, vamos a ela. A tabela a seguir foi digitada em uma planilha do Excel. Beleza. Está aqui a planilha, como a gente conversou antes, é o que eles fazem sempre. Considere a seguinte fórmula colocada na célula A5 da mesma planilha. Então vamos lá. Na planilha tem essa fórmula aqui. Então a gente precisa, e essa fórmula está lá em A5. Então a gente precisa saber quanto é que dá essa situação aqui que você está vendo. Primeiro detalhe, qual é o papel da função conte.num? Estabelecer a quantidade de valores numéricos do intervalo. Aí você tem que saber interpretar esse intervalo. Quantos números tem? De A1 até C3, 48, 49 e 50. Meu aluno, essa questão é sobre intervalo. O intervalo assim, ó, A1, ponto e vírgula, C3, tem dois valores, o A1 e o C3. Agora, o intervalo de A1, 2 pontos, C3, está analisando do A até o C e do 1 até o 3. Sabe quantos valores são analisados de A1 até C3? 9. 9 valores. Ou seja, A1, A2 e A3... B1, B2 e B3, C1, C2 e C3. Estão sendo analisados aqui 9 valores. Se tivesse ponto e vírgula, seriam 2, mas nesse caso são 9. Então, a função conte.num tem o papel de nos informar quantos valores numéricos tem no intervalo.
De A1 até C3 eu conto 9. 48 é um valor numérico, então eu conto mais 1. 49 é um valor numérico? Sim, então eu conto mais 1. 50 é um valor numérico? Sim, então eu conto mais 1. 1 mais 9, 10, mais 1, 11, mais 1, 12. Está aqui a resposta, ó. A função conte.num analisou de A1 até C3 e descobriu que eu tenho 9 valores numéricos de A1 até C3. Beleza. E o 48, o 49 e o 50 também são valores numéricos. Então, 9, 10, 11, 12. Prova do TCE, São Paulo, VUNESP, questão alternativa correta, letra C de casa, 12 valores, tá? Só não se esqueça do papel dessa função, contar a quantidade de valores numéricos do intervalo. Essa questão é muito mais ampla para a gente do que qualquer outra coisa, porque analisa comigo, se o intervalo tivesse assim, ó, A1, 2 pontos, por exemplo, C2, quantos valores seriam contados aqui, meu aluno? Fácil. Do A até o C e do 1 até o 2. Sabe quais seriam os valores? Do A até o C é A, B e C. Do 1 até o 2, linha 1 e 2. Seriam 6 valores. A1 e A2, B1 e B2, C1 e C2. Joia? Tá, professor. E se fosse assim? A1, 2 pontos, A3. Fácil. Do A até o A é só nessa coluna e do 1 até o 3. Ou seja, A1, A2 e A3. Como a questão aqui fala A1, 2 pontos, C3, é do A até o C e do 1 até o 3. Ou seja, todos os valores que estão aqui. Mais o 48, o 49 e o 50, você vai acrescentar esses 9 mais 3 valores. Resposta correta, letra C de casa, VUNESP, TCE de São Paulo. Joia? Então, meu aluno, questões resolvidas. Espero que você tenha aí entendido a dinâmica da banca no concurso do TCE de São Paulo. Te convido, acesse a página do Revisão, www.revisãoconcursos.com.br. Lá você vai ter a minha disciplina isolada da parte de informática, precinho top para a parte de informática do TCE de São Paulo. E nós vamos ter lá também o pacote de disciplinas de conhecimentos básicos para esse concurso. Então, fundamental que a sua preparação comece o quanto antes. Um abraço, fiquem com Deus e até a sua aprovação. Google Chrome. Mozilla Firefox e Google Chrome são navegadores que às vezes aparecem na internet nas provas da VUNESP. E quando se fala em navegação na internet, você tem que pensar também na navegação segura, nos princípios de segurança. A prova colocou, o edital colocou navegação. HTTP é a navegação comum e HTTPS é a navegação segura. A gente precisa estudar todos esses princípios para a prova. Conceitos de URL, endereços eletrônicos, sites, busca, impressão de páginas também. O edital de internet, se liga, ele não é tão pequenininho quanto parece, porque o quesito navegação e internet inclui muita coisa. É um edital que eu quero que você perceba que é econômico nos termos, mas a matéria que tem atrás dele não é muito pequenininha. Meu aluno, você tem duas alternativas. Ou você reclama disso, ou você vem comigo e se prepara bem para esse aspecto. Já te convido agora a entrar na página do Revisão, www.revisãoconcursos.com.br, e na página da Revisão tem o meu curso completinho para a prova do TCE de São Paulo. Vem comigo agora que eu vou apresentar algumas questões da VUNESP para você já se ambientar com a forma com que ela pede isso na prova. Vamos lá. Primeira questão necessariamente que nós vamos trabalhar. Informática VUNESP, prova UF ABC. Vamos lá. Observe a planilha exibida a seguir, sendo editada por meio do Microsoft Excel em sua configuração padrão. Meu aluno, questão da VUNESP é assim, ela sempre começa com uma planilhazinha, te dá uma enroladinha aqui e embaixo faz a pergunta, é um padrão que ela tem. Assinale a alternativa que contém o valor que será exibido na célula C1, repara que C1 não tem absolutamente nada.
após esta ser preenchida com a fórmula do se. Bom, então vão lembrar do se? O se é assim, né? Até o primeiro ponto e vírgula soltinho, referência e critério. Você viu isso comigo? Até o segundo ponto e vírgula soltinho é o verdadeiro e dali para frente é o falso. Quem executa a função se dessa forma, independentemente de ser na VUNESP ou em outra organizadora, acerta todas as questões, sem exceção. Então, vamos lá, vamos executar essa questão aqui para ver quanto que dá esse se. Até o primeiro ponto e vírgula soltinho, referência e critério. Até o segundo ponto e vírgula soltinho é verdadeiro e dali para frente é falso. Vamos para a afirmação. Se a afirmação da referência e do critério for verdadeira, você já sabe, executa a primeira conta e explode com a segunda. Se a afirmação tivesse assim, ó, F cifrão 4. Dessa forma eu estou deixando o F relativo e a linha absoluta. Aqui eu tenho coluna absoluta e linha absoluta. Aqui eu tenho coluna absoluta e linha relativa. Aqui eu tenho coluna relativa e linha absoluta. Então, a letra C também está fora. Letra D, com uma fórmula assim, uma célula assim, letra D, a linha e a coluna permanecerão fixas. É exatamente isso, meu aluno. Se tem cifrão antes do F e tem cifrão antes do 4, significa que tanto a coluna quanto a linha permanecem travadas, fixas. VUNESP, Prefeitura de São José dos Campos, a resposta correta é a letra D de dado. Se liga muito, meu aluno, nas outras alternativas para você saber interpretar o que está dizendo aqui. Na letra A está dizendo que a coluna e a linha de referência acompanharão o movimento. Acompanharão se elas estiverem assim, ó, desse jeito, nesse lugar aqui. Assim acompanha. Beleza, mas ali está tudo travado. B, a linha acompanha o movimento da célula, mas a coluna não. Significa que tem um cifrão antes da coluna e não tem cifrão antes da linha. C, a coluna acompanhará o movimento da célula, mas a linha não. Significa que o cifrão está antes da linha. A linha está travada. E aqui está dizendo que os dois estão travados. Por isso que a letra A, a letra B e a letra C estão absolutamente fora. Aqui, nesse caso, o que acontece é o travamento, tanto da coluna quanto da linha. Resposta correta, letra D de dado. A letra E diz que a célula F4 necessariamente será um valor monetário. Não, a gente não pode afirmar só porque está com a célula travada que é o valor monetário. Mas nesse caso aqui, a pegadinha é falar que o cifrão do travamento tem a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro, né, meu aluno? Tem a ver com travamento. Resposta correta da número 3, letra D de dado. Beleza? Bora! TCE São Paulo, vamos a ela. A tabela a seguir foi digitada em uma planilha do Excel. Beleza. Está aqui a planilha, como a gente conversou antes, é o que eles fazem sempre. Considere a seguinte fórmula colocada na célula A5 da mesma planilha. Então vamos lá. Na planilha tem essa fórmula aqui. Então a gente precisa, e essa fórmula está lá em A5. Então a gente precisa saber quanto é que dá essa situação aqui que você está vendo. Primeiro detalhe, qual é o papel da função conte.num? Estabelecer a quantidade de valores numéricos do intervalo. Aí você tem que saber interpretar esse intervalo. Quantos números tem? Vírgula E. Daqui a pouco nas questões você vai perceber isso comigo. Quando o assunto é o Windows 7, nas provas da VUNESP, você fique muito atento, mas muito mesmo, com as propriedades do painel de controle do Windows 7. Esse painel de controle, ele exibe para você controladores como data hora, opções regionais e de idioma. Apresenta para você o controlador Firewall, que define as propriedades de segurança dentro do ambiente Windows. Muita atenção com essa parte de segurança, que às vezes não aparece diretamente no edital da VUNESP, mas se você olhar o Windows, dentro do Windows tem um painel de controle. Dentro do painel de controle você tem a parte de segurança que fala do Firewall, que são os princípios aplicados à segurança da rede. Então esse edital ele é maior necessariamente do que a gente pode imaginar num primeiro momento.
Atenção também que dentro do Windows tem o Microsoft Backup. Microsoft Backup mostra opções para você, como backup completo, incremental e diferencial. Se você pega o edital e lê, você vai falar assim, não tem segurança e não tem backup. Pois é, mas dentro do Windows tem o Microsoft Backup e tem os controles dos dispositivos de segurança que são aplicados pelo firewall. Então, se liga, cuidado na hora de cortar conteúdo para estudar, porque o edital do TCE de São Paulo, ele deixa alguns itens escondidinhos e eles vão pipocar na sua prova. Correio eletrônico, aqui a parte é bem tranquila. Uso de correio eletrônico, preparo, envio de mensagens, anexação de arquivos. Fique ligado naquela história do CC, por exemplo, que enviar um e-mail com cópia, CCO, que enviar um e-mail com cópia oculta, e nos botões responder, responder a todos e encaminhar. Presta atenção no tio Paulo. Se você recebe um e-mail e clica no responder, e esse e-mail tem anexo, a resposta vai com anexo ou sem anexo? Bom, professor, eu recebi um e-mail com anexo, cliquei no responder. A minha resposta não vai com anexo. E se você clicar no responder a todos, num e-mail que você recebeu com anexo, a sua resposta vai com anexo? Não. Clicando no responder ou no responder a todos, o anexo não volta para a mensagem de origem. Agora, se você clicar no e-mail no encaminhar, aí sim, você recebeu um e-mail, clicou no encaminhar, então quem vai receber o e-mail que você vai encaminhar, se tem anexo ali, o e-mail segue. Responder não inclui o anexo, responder a todos não inclui o anexo recebido padrão e ilustrações não são componentes da planilha. Célula é componente da planilha? Sim. Valores? Sim. Fórmulas? Sim. VUNESP, UF, ABC, resposta correta é letra D de dado. Agora, são componentes de uma planilha eletrônica. Existem dados, existem informações como cabeçalho, como título, que podem ser acrescentados a ela, mas não são componentes dela, são componentes acrescentados a ela. VUNESP ABC, basicamente resposta correta, letra D de dado da segunda questão. Vamos embora. Terceira, na planilha eletrônica Excel, a referência à célula acompanhada de dois símbolos, cifrão, tá vendo aqui, ó, F4, tem dois símbolos do cifrão. Por exemplo, F4. Tem o cifrão antes do F e o cifrão antes do 4. Significa que, caso a fórmula seja copiada para outra célula, vai acontecer alguma coisa. Presta atenção, meu aluno. As referências podem ser relativas. Aqui eu tenho uma referência relativa. Significa que uma fórmula que contém a F4, se copiada para outro lugar, esse F4 vai ser passível de modificações. Se a fórmula da célula específica contiver o F4 nesta situação descrita, significa que esta é uma referência absoluta. Qual que é a diferença de uma para outra? Se uma fórmula tem F4 assim, relativo, e é copiado para outra, é passível de modificação. Se uma fórmula tem F4 desta forma e é copiado para outra, ela não é passível de modificação. Vamos lá. Então, caso a fórmula seja copiada para outra, que é o que eu falei, a célula, a linha e a coluna de referência acompanharão o movimento da célula. Negativo. Se está desse jeito aqui, ó, a linha e a coluna não acompanharão o movimento da planilha, porque a referência é absoluta, então não acompanha. A primeira está errada. B. A linha acompanhará o movimento da célula, mas a coluna não. A letra B, meu aluno, estaria certa se fosse assim, ó. A linha acompanhará, mas a coluna não acompanhará. Então, se tivesse assim, ó, F4 desse jeito, essa letra B seria correta, porque a coluna não acompanha, porque ela está travada, mas a linha não acompanha. Por quê? Basicamente, a linha não segue no mesmo ritmo, porque a linha está como referência relativa. A linha acompanhará o movimento da célula, ela não é uma célula absoluta, mas a coluna não acompanha, porque a coluna é absoluta.
suas provas, para que você sinta vontade no dia da prova para entender a dinâmica dessa organizadora. Eu trabalho com informática para concursos públicos há aproximadamente 15 anos. Então eu te dou uma dica agora extremamente top para essa prova. Cai na prova aquilo que você sabe com uma abordagem que você não está habituado a resolver. A VUNESP faz boa parte das provas no estado de São Paulo e a matéria de informática costuma apertar bastante. Então vem comigo a partir de agora, eu vou te mostrar o edital da VUNESP, o que ela colocou na prova do TCE e necessariamente depois eu vou resolver algumas questões com você. Vem comigo! Bom, prova, data provável, dia 17/12/2017. TCE de São Paulo, organizadora VUNESP. Joinha? Vamos para o edital. A VUNESP foi bem econômica nos termos do edital. O Word 2010, Excel 2010, Windows 7, correio eletrônico e internet. Esses são os tópicos citados por ela. Já te adianto, meu aluno, você não sai da prova da VUNESP sem responder questões sobre funções. É o carro-chefe da VUNESP, são as questões sobre planilhas eletrônicas. Na parte de Word, eu quero você muito ligado na prova no que diz respeito a atalhos de teclado, né? Aquela história Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X e muitos atalhos mais, e também nas guias do Word 2007. Fica lá em cima, arquivo, página inicial, inserir, até chegar no exibição. As provas da VUNESP têm um foco forte na parte de Word, justamente nesse tópico aí. Quando se fala de Excel 2010, você pensa nas funções, função soma, função média, função mínimo, função máximo. Dica, toda vez numa função que aparecer 2 pontos, pensa na preposição até, é um intervalo basicamente. E se aparecer ponto e vírgula, pensa na preposição e. Em funções, em fórmulas especiais dentro do Excel, as fórmulas têm representação com intervalo 2 pontos até e ponto e vírgula e. Daqui a pouco nas questões você vai perceber isso comigo. Quando o assunto é o Windows 7, nas provas da VUNESP, você fique muito atento, mas muito mesmo, com as propriedades do painel de controle do Windows 7. Esse painel de controle, ele exibe para você controladores como data hora, opções regionais e de idioma, apresenta para você o controlador Firewall, que define as propriedades de segurança dentro do ambiente Windows. Muita atenção com essa parte de segurança, que às vezes não aparece diretamente no edital